A cremação é considerado, tanto na Índia como no Japão, também nos Estados Unidos, como meios adequados de se dispor de um corpo morto. O budismo é todo a favor da cremação. Eu não sei das outras tradições espirituais, eu não poderia falar. Mas eu sei que parece que o catolicismo não permite, ou não concorda, não é muito favorável a. Mas o budismo todo ele é favorável à cremação. Na Índia, por exemplo, os fornos crematórios não são fornos, né? As cremações são feitas em piras abertas ao lado do rio Ganges. E as pessoas podem assistir essa cremação, o que é uma coisa muito importante para nós. A gente perceber que você coloca fogo num corpo e a gente derrete, literalmente derrete, vai tudo derretendo. E ficam uns ossinhos que depois são varridos e peneirados na beira do rio Ganges. Castas diferentes, em locais diferentes, mas todo mundo é cremado. E isso facilita muito, né? Cemitérios são locais difíceis, depois de você, o solo pode ficar contaminado, pode passar doenças, tem várias questões até que são biomédicas e não exatamente religiosas a respeito de cemitérios, de enterrar pessoas, né? Então, no budismo, a maioria das pessoas são cremadas. No Japão há fornos crematórios, em 2 horas você leva o corpo de alguém para esse crematório, entra num forno, em 2 horas saem pedacinhos de ossos e nós colocamos esses pedacinhos de ossos, duas pessoas dentro de um recipiente de porcelana e este vai dentro de uma caixa de madeira e um papel brocado em cima, um tecido. E essas cinzas, esses restos mortais, são pequenos ossos, eles são levados ou para os cemitérios para colocar nos túmulos ou em templos. Não se espalham pela cidade, pelo mar, pelas águas, não. É considerado muito importante que os familiares sempre tenham um referencial da sua ancestralidade, ou a mãe de um filho, que pode ir lá fazer sua prece, sua oração, sua memória, manter a memória viva daqueles que já se foram. Então, isso é um pouco do que é o processo crematório para nós budistas, né? Que é considerado a maneira mais limpa, mais adequada de se dispor de um corpo morto. A outra pergunta que vem junto com essa, eu tenho que olhar agora, sobre o suicídio. O suicídio não é recomendado, mas a pessoa que se suicida, assim como qualquer pessoa que morra, é orada, e o que nós fazemos, nós monges, nas nossas orações, é que, independente da causa mortis, a gente olhe para que essa pessoa acesse aos níveis superiores, ao que seria o paraíso, a gente vai dizer a terra pura, o nível da luz infinita. Então não interessa a causa mortis, é sempre feita a mesma oração com essa intenção de que este ser se eleve espiritualmente. Não falamos muito de karma negativo, nem falamos de reencarnações com prejuízo por causa disso. Aliás, isso é uma discriminação que no budismo japonês foi muito trabalhado, que as pessoas diziam, por exemplo, nasceu com determinada doença, é karma de vida anterior, porque matou alguém, porque fez uma coisa maléfica, então agora está tendo. E nós dissemos, isso é discriminação, gente. Ninguém sabe. Ninguém pode provar. As doenças existem, os problemas existem porque somos seres humanos e não porque numa vida anterior se matou ou matou alguém. Né? Então, tome cuidado para não entrar em discriminações que são gravíssimas. As pessoas que tinham hanseníase eram consideradas doenças kármicas. Imagine, o que se pensava, antes, em 47 descobriu-se o remédio que para o processo da hanseníase, né? As deformações de nariz, dedos, extremidades. Até então, todo mundo achava que se você olhasse e respirasse um ar na sala com uma pessoa com hanseníase, você pegaria. Então, tinham muito medo da ignorância, de não conhecimento do que era doença. Então, a família toda se mudava e ninguém dizia que ele tinha um parente com hanseníase porque ia ser discriminado, não poderiam se casar, não tinham emprego, não eram socialmente aceitos. Então, tem muitas coisas que, se nós não cuidarmos, esse olhar de dizer foi de vida anterior porque cometeu um crime, é perigoso, viu? A doença existe, algumas são genéticas, outras são adquiridas, e não exatamente kármicas. É cuidado.
sobre a possibilidade de estarmos enterrados com nossos bichinhos de estimação. Alguns países permitem que se enterrem os seus animais de estimação no mesmo túmulo que você. Como eu falei, no Japão, a preferência é sempre para a cremação. Lá não se faz cremação com bichinho de estimação. Existem cemitérios especializados para animais de estimação que são cremados nos lugares que se cremam bichinhos. E depois são enterrados em túmulos lindos, com estátuas de cachorrinhos, gatinhos, cavalinhos em cima, mas são separados, não são colocados juntos ainda. Talvez um dia devia ser. No passado era assim. Quando você vê túmulo de faraós, quando você vai para o Peru, vê aqueles povos antigos, né? Eles todos enterravam seus bichinhos junto com eles, né? Mas se o seu bichinho não morreu, você vai matar o bichinho para enterrar com você? É como o caso daquelas esposas que se jogavam para se matar porque o marido morreu, queria ser enterrada junta. Não pode. A vida continua, né? A vida continua. Agora, se o bichinho morreu com você, num acidente, numa situação, talvez, não sei. Mas isso é uma questão de vigilância sanitária, como você disse, de legislação de países. Dentro do budismo, não há nenhum problema a respeito disso, né? Em algumas partes do Japão, como Hokkaido, que é a parte norte, onde neva muito, 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 muitas vezes as pessoas no túmulo familiar, eles tiram esses recipientes que a gente coloca no crematório, a peça de porcelana e a caixinha de madeira, e joga os restos mortais dentro do túmulo. Então os antepassados ficam todos misturadinhos. Eu acredito que não teria nenhum problema que um bichinho de estimação também estivesse ali com seus ossos misturados. Dentro da nossa percepção do caminho de Buda, não seria erro, não seria falta. Mas temos que pensar na legislação de cada país. E a gente segue a legislação do país sem dizer que ela nos aprisiona. Se você gostaria de fazer alguma coisa a respeito, comece a escrever para os nossos legisladores. Comece a questioná-los, pergunte a outras pessoas e quem sabe a gente pode mudar uma legislação. Elas são flexíveis porque são feitas de seres humanos para seres humanos.